Era uma vez, há muitos milhares de anos, um crocodilo que vivia num pântano, mas sonhava conhecer o mar. Certo dia tomou coragem para galgar a areia, mas o calor tirou-lhe as forças. Já pensava que ia morrer ali assado, quando passou um rapazinho que, vendo-o tão aflito, o ajudou a atravessar para o mar. Reconhecido, o crocodilo prometeu-lhe: se algum dia quiseres viajar, chama por mim. Levar-te-ei nas minhas costas. Anos mais tarde, o rapazinho chamou o crocodilo e viajaram por um tempo juntos. Tinham um sonho: encontrar o disco dourado que todos os dias se escondia no mar. Quando o crocodilo sentiu que a morte se aproximava, disse ao companheiro: vou morrer, mas não te deixarei sozinho. Tu e os teus descendentes viverão de mim e poderás cumprir o nosso sonho. Ao dizer isto, começou a crescer, ao mesmo tempo que do corpo lhe nasciam cadeias de montanhas, florestas e rios. Nessa altura, o rapazinho viu que ele próprio tinha crescido. Já era um homem e, ao pescoço, tinha um disco de ouro igual ao que tinham procurado juntos. É por isso que Timor tem a forma de um crocodilo. Timor-Leste celebrou a independência a 20 de maio de 2002. Primeiro país do século XXI, é tempo de os seus filhos administrarem aquilo que, segundo a lenda, lhes foi legado pelo crocodilo. Como tais, o pano tradicional de Timor-Leste, um país urde-se de muitos fios, nem sempre fáceis de combinar. Menos fáceis ainda, quando a 4 séculos de colonialismo português se seguiram 24 anos de ocupação indonésia, somando ao subdesenvolvimento as feridas de uma guerra que dizimou 1/3 da população e começou e terminou em contornos de guerra civil, fomentada pelo ocupante e opondo independentistas e partidários da integração na Indonésia. Vamos saber de ter contemplidor. Tamasirania pensão e economia. Ou embora, se a atual moça olha assistir membros de Símbolo da luta pela independência, Xanana Gusmão, 17 anos de luta armada, 7 anos de prisão na Indonésia, foi eleito, com votação esmagadora, Presidente da República Democrática de Timor-Leste, em eleições supervisionadas pelas Nações Unidas, que ali fizeram a primeira experiência de governo provisório internacional. Nós assumimos que a luta deveria ser para libertar a pátria. Só e unicamente. No tempo da resistência, nós já nos comprometemos a nós próprios e também nós sempre dizíamos à nossa população, aos nossos jovens, que nós lutamos só por um objetivo: libertar a pátria, libertar o povo, atingir o nosso objetivo final, que é a nossa independência. Nós não lutamos para amanhã ou depois vir a ser ocupar aquela cadeira, ocupar aquele cargo, não. Um princípio político que assumimos todos e que, infelizmente, não pude cumprir. Fiz-los cumprir e eu estava inibido de fazer o mesmo. Me coloca um bocado num papel de mau pregador, mas um bocado triste por causa disso mesmo. Para o novo presidente, o desafio é agora colocar Timor-Leste no caminho do desenvolvimento, impedindo que, como tantos outros novos países independentes, se sobre na passagem do sonho à prática. Agora que já chegamos à vitória, eu costumo dizer:
o povo todo lutou pela vitória. Não pela vitória em si, mas pelos sonhos que tinham por detrás desta vitória. Aliás, em todas as vezes que ele fala, as pessoas dizem sempre isso. Não lutamos para ter um presidente timorense, nem lutamos para ter um governo só timorense, nem sequer lutamos para uma única bandeira, que é a bandeira timorense, que é diferente a outros países. Lutamos por um objetivo supremo, que é libertar o país, obter a independência, desenvolver, que é muito mais importante das outras duas. Não haverá desenvolvimento se o povo não agarra bem nos seus direitos e diz assim, mas o que é que está a acontecer? Que nós aqui nunca mais andamos. Estou a despertar a consciência da população de certo controle dos projetos, dos programas do governo, para que não aconteça que, 10 anos depois, os buracos de vila estão a ser continuamente fechados e não há estradas no interior. Dirigente carismático da luta, Xanana insiste na informalidade e apresenta-se muitas vezes nos comícios acompanhado pela mulher e pelo filho de 2 anos. Mas não esquece nunca aqueles que caíram no combate contra o ocupante ao longo dos 24 anos de luta pela independência. O elevado número de baixas nos primeiros anos da ocupação levou, aliás, a que em outubro de 78, com as bases de apoio destruídas e grande parte da direção do movimento morta, capturada ou rendida ao inimigo, os independentistas mudassem de política. Coube a Xanana aplicá-la após a morte do primeiro comandante das Falintil, Nicolau Lobato. A estratégia já era diferente. Vocês vão render-se, mas sois os nossos. Os nossos. Continua a colaborar, continua a trabalhar unidos. Enquanto houver uma força da Falintil aqui no mato, a luta continua, portanto, seremos vencedores. A força indonésia potente ali, neve a minha força lá toona. Então, antes de a minha tu não se matebiam ou nossa população tu não se matebiam, a direção fununian ou direção que será esclarecer para a população tomat, diangkatak sema kahakarak barende, bel barende, sema kahela ailaran, bel hela ailaran, tamba, inimigo nia força bodli wana ita. E depois se imbarende kari, imbarende, ain ho liman, isilolon makabarende neba, serviço ho Indonésia, maibe kakuta ko fuan continua na fatin ho itania fun. Tinha organização. A capacidade de ligação ao povo de Xanana saiu reforçada da campanha de cerco e aniquilamento que no final da década de 70 quase destruiu o movimento independentista, que chegara a controlar a maior parte do país. Xanana gosta, aliás, de salientar que se foi lendo Mao Tse-tung que aprendeu que toda a guerra é específica, no tempo e no lugar, evoluindo enquanto se desenrola, os fundamentos da guerrilha e esses aprendeu-os em contacto com populações que, acossadas pela fome, se tinham rendido ao inimigo, mas mantinham o seu espírito patriótico. Saídos de Matebian, eu fui procurar os agentes de contacto
com os nossos que estavam a trabalhar com o inimigo. E pronto, foi a partir de meia pessoal que estava lá, recebia treinamento, tinham armas que se chamavam handships. De manhã corriam com os indonésios à frente da casa, tric-trac, 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 a cantar com a arma. E à noite iam com a arma a reunir-se comigo. Portanto, aí evidenciou-se a necessidade de saber conviver com o inimigo. Para o poder derrotar, claro. A rendição, mesmo para um guerreiro ou um povo que venera a memória dos seus guerreiros, pode não ser uma derrota. Como escreveu o próprio Xanana, a rigidez do pensamento é que leva, muitas vezes, a uma incapacidade de compreender o que de bom ou mau há nas atitudes tomadas. Nós tínhamos naquela altura, nós tínhamos bases de apoios. Essas bases de apoio destruíram todas as bases por centro, a fronteira norte, a fronteira sul, o centro-norte, o centro-sul, depois centro-leste. O último é ali a nossa base. Então quase todas as forças foram atacar em Matavia. Quase a Matavia ficaram a ruína das coisas. Então ali que nós tínhamos que tomar medidas para entregar à população e nós passar para a fase da guerrilha. Então, vamos ver. Há pontos negativos e há pontos positivos dentro de um fenómeno qualquer e diremos assim, foi bom para nós terem rendido. Para sermos tão pequenos e tão móveis, não para garantir invulnerabilidade, mas para garantir menos possibilidade de exterminação. E assim nós temos que dar muito bem com o inimigo, temos que dar muito bem com os indonésios, porque nós aqui, a bem dizer, no tempo da resistência, nós não tínhamos nada. Economicamente não temos nada. Tudo aquilo que nós tínhamos para aguentar, para viver, para lutar contra os indonésios, é tudo da Indonésia. Pode-se dizer comida, roupas, medicamentos, munições, armas, é tudo da Indonésia. E para conseguir tudo isto, nós temos que ser amigo do inimigo, para conseguir aquilo e para jogar no inimigo. Se ele deu 10 balas para nós usamos 4 e o resto manda para o mato. Porque eu, às vezes, quando preciso de balas para mandar para o mato, eu vou para a Costa Sul, na volta, no caminho, compro um veado morto, vou oferecer a eles. Depois eles perguntam, de onde que apanhaste? Eu fui à caça. Depois disse, podias ter apanhado mais. Mas não tenho muitas balas para caçar muitos veados. Depois dizem eles, olha, se quiseres balas, peço vir. Podes vir para aqui, podes levar uma cunheta. Não faz mal, o que há mais é isto aqui. Quer dizer, nós aqui aprendemos esta coisa, né? No meio dos cavalos, nós temos que assimilar os cavalos, porque senão levam coisa. Assim, Xanana negociou a saída de velhos, doentes e crianças do Matobian. Para ele, a guerra é a arte da utilização racional dos recursos disponíveis para se opor ou impor ao adversário. E devem-se evitar tanto o esbanjamento como a usura. As circunstâncias do momento apontam a maior ou menor necessidade dos recursos disponíveis. – 27 mil homens armados, quem é que iria alimentar no mato? Nós, 700, estávamos. Ainda bem que nós estávamos num setor onde havia muita planta, como o culo, o frutapão, como o coco, como a manga. Quando a população não podia assistir-nos, estávamos a sobreviver com aquilo tudo. Mas, portanto, não se pode ser absolutamente taxativo quando nós analisamos as coisas.
Na ponta leste, onde se guardam os traços dos antigos habitantes da Ilha do Crocodilo, criaram-se então as primeiras organizações juvenis que formaram os novos efetivos das Forças Armadas de Libertação, as Falintil. O comandante Sanana abandonou o Forro Matabian, a montanha Matabian, para a ponta leste. Isto é distrito Toala, a subdistrito Toala e Sucumer. Dali, na altura, o adjunto Maubelis, em que ele organizou a organização clandestina lá no Suco de Meara. Portanto, está a formar o Lurico Ramelawali. Dali, o presidente Sanana escondeu neste sítio. Está a organizar também a população parte deste lado. Dali, o comandante Sanana planeou haja levantamento armado, isto é, a saída da Força Miplém com o Lurico Ramelau para a resistência armada. O objetivo de fazer isto, o primeiro é dar conhecer ao mundo que a resistência de Timorense, de Timor-Leste, está a continuar e o povo Timor-Leste está a querer libertar a sua pátria. Da ponta leste, Xanana parte com um reduzido número de guerrilheiros para por todo o país contactar e reunir os combatentes dispersos pelo inimigo. Em 1981, assume o comando das Forças Armadas de Libertação Nacional de Timor-Leste. 2 anos depois, propõe um cessar-fogo ao responsável militar indonésio e usa-o para reforçar os quadros da guerrilha. Em maio, recebi a informação, através das fontes utilizadas pelo Xanana Guzmão, quer dizer, para poder encontrar-me com ele, mas ele disse que não queria mais ninguém. E, portanto, eu fui levado, de facto, com um helicóptero militar daqui para Venilale. E depois de Venilale foi o padre Locatelli e o Sr. Aleixo Guterres que me meteram num jipe, levaram para o sítio, para os lados das montanhas lá de Matabian. E fiquei a saber, através desta conversa, que a resistência estava nos seus últimos dias, tinham sido destruídos com aqueles ataques maciços feitos pela Indonésia e que ele precisava de algo. Mas ele tirou muito bem o partido da nossa conversa e disse assim, e que tal se o senhor, ele não tratava por ele, disse, que tal se o senhor Mário Carrascalão continuasse a amansar os generais, se o senhor está em posição de fazer. Enquanto o senhor faz isso, eu vou organizar a minha luta e pronto, e depois, quer dizer, o senhor tomará conta da população, eu tomarei conta dos militares. Ainda bem que o Timor não se juntou só num lado, mas estava em 2 lados. Há uma metade que apoiava a integração e outra que apoiava a independência, e assim já podia facilitar uns aos outros. Quando um tiver problemas, está o outro a ajudar. O Mário, ele como governador, usou do seu poder como governador para abrir Timor ao exterior. E também usou do poder dele como governador para pôr termo a certas atuações dos militares. Porque antes de ele ser governador, nós quando íamos deslocar para os distritos, para alguma parte, nós tínhamos que levar guias de marchas, nós tínhamos que passar pelos postos de vigilância, revistas e mais revistas. Mas quando o Mário foi ao governo, aquilo acabou. Por exemplo, nos postos militares, quando eu passava, eles já tinham a matrícula do meu carro e quando eu ia passar, já à distância, já faziam sinais para eu passar. E eu então dizia ao condutor, pare, que eu sou um timorense, igual a qualquer outro timorense. Os outros timorenses são revistados, eu também tenho que ser revistado. Então parava o carro e dizia, revistem. Era assim que eu fazia. E isso, quer dizer, era muito duro, que eu tinha uma forma de luta, esta era a minha forma de luta, quer dizer, eles revistaram um carro de um governador na Indonésia, isto era algo para eles sair fora de tudo. Mas era a minha arma, eu não tinha outra arma. Cessar-fogo 83, a população jovem aumenta e a resistência. E depois já Fulan
outubro, novembro, situação ida que manas tebes, então ihane população mate, cair e balo nebe makalabel, halai label, Indonésia captura tia bafali e a vilha Bikeke. E depois de momento e a barro tu vilha Bikeke né, campo ida narang, Craras é uma barak. É trágico, Craras é trágico, as pessoas foram para lá, os homens foram quase todos mortos e quem fez a vala comum foi um indivíduo que eu conhecia chamado Assau, de ascendência chinesa, condutor de uma bulldozer. Foi ele que com essa bulldozer fez a vala comum. Só que para não deixar testemunhas, até o Assau foi morto a caminho de casa, dizendo que foi morto pela Fretilin, quando não foi. Dizia-se de Xanana que tinha Mata Helik, o poder de transformar-se em animal para escapar aos seus perseguidores. O certo é que também de alguns deles parece ter retirado ensinamentos. A luta do povo timorense tem do búfalo a serenidade defensiva, os pés bem assentes na terra, a arte de esquivar-se mais que de acometer. Como escreveu, o ataque não pode menosprezar a defesa. E defesa aqui não é o ato de pura conservação. Defesa aqui deve ser tomada no plano estratégico, a manutenção de certa capacidade de garantir a continuidade. O pragmatismo de Xanana permitiu a continuidade na luta de muitos daqueles que se tinham rendido ou sido capturados e que uma política baseada em princípios rígidos não aceitaria. No dia da invasão, eu estava em Bobonaro e em Bobonaro permaneci até 1978. Aí eu, com uma secção, somos capturados nas áreas de Latvo, em 78. Ficamos presos em Armera durante um ano e transferiram para Dilo e fiquei aqui em Dilo. E pronto, achei que era melhor ir trabalhar. Concorri para a função pública do governo indonésio, consegui e trabalhei para o Departamento de Educação e Cultura e pronto. Trabalhando para o indonésio e trabalhar também para a Organização da Resistência. Por todo o território, população civil, religiosos, quadros apoiam em silêncio a luta de libertação, mesmo quando oficialmente são funcionários e trabalham para o ocupante. Eu fiz 2 serviços. Fazia as reuniões da clandestina, mesmo ali no suco, sem dar a entender aos indonésios. Se me perguntaram, eu disse, estou a fazer o vosso serviço. Mas estava a fazer serviço de clandestina, ao mesmo tempo aqui no sul. Ninguém dava por isso. Afastada à frente armada da tentação marxista-leninista, também a Igreja, que sempre denunciara as violações dos direitos humanos, tanto por parte da guerrilha como por parte dos indonésios, se aproxima mais dos independentistas, com os quais, aliás, muito do clero nativo mantivera sempre uma boa relação. Eu sempre pedia que cada qual no seu trabalho, cada qual que me deixem livre para exercer o meu dever de sacerdote no mato, porque os cristãos precisavam da consolação moral, mas sempre o espírito da fé, que Deus está conosco, que nos ajuda nessa luta, porque é uma luta justa. Bem, não era pela Fretilin, era fundamentalmente pelo sofrimento do povo. E tanto quanto eu sei, o próprio Sr. Dom Martinho da Costa Lopes, que Deus tem no seu descanso, penso que uma das coisas da conversa que ele teve com Xanana em Tutuala, disse-lhe isso mesmo: nós, Igreja, não somos da Fretilin. Lutamos ao vosso lado por causa dos interesses do povo, mas também é necessário convencer-vos que
assim a gente não vai longe, porque a opinião internacional não nos vai dar atenção nenhuma. Já trouxeram de Portugal essas ideias feitas, ideologias, e queriam experimentar aqui, né? E de fato experimentaram, mas este não é um terreno fácil para a sementeira do comunismo, porque o povo é religioso. Ode Padre, ode Padre, ode Filho, ode Espírito Santo. Amém. Contemporâneo de Francisco Tavares no seminário de Dare, Xanana escreveu, aliás, em 86: o clero de Timor-Leste tem demonstrado que é profundo conhecedor dos sofrimentos do nosso povo, que é profundo conhecedor das aspirações do nosso povo, que é profundo conhecedor da determinação do nosso povo. O bispo encontrou-se comigo, ele dizia assim para mim: minha filha, para ser madre é fácil. 3 anos basta para vestir uma veste branca. Mas olha, o Timor agora precisa de madres nativas. Própria timorense, que sente chamado por Deus e quer dedicar-se ao seu povo. E assim, qualquer dia, quando existir uma congregação nativa, o povo há de sentir que essa congregação é nossa. É mais fácil para adaptar convosco. Este grande grupo de padres timorenses foi exatamente um elo de ligação entre o povo, no povo. Porque o povo, aqui em Timor, portanto, confia mais no padre do que com qualquer outro. Dos dentro da comunidade, para construirmos juntos uma nova sociedade. O Cristo chama e o povo aclama, está sofrendo toda espécie de opressão. Meu compromisso de batizado é ajudar a libertar o meu irmão. Meu compromisso de batizado é ajudar a libertar o meu irmão. Como leigos, padres ou religiosos, a missão para todos é a mesma, de serviço ao irmão. Uma das exigências da Indonésia era que cada cidadão tinha que afixar a sua identidade religiosa no cartão da identidade. Perante o perigo de toda a gente ser obrigada a seguir o islamismo, o catolicismo apareceu como uma forma de defesa. E saí de missionários e de padres que batizaram assim aos milhares, para pelo menos figurar o título de católico no cartão da identidade. A esperança da Indonésia na substituição de um incómodo Monsenhor Costa Lopes por um jovem Ximenes Belo que julga poder controlar revela-se vã. Era novo, sem experiência, talvez lidasse mais com os indonésios, mas para mim uma coisa era clara, que era preciso sair para as aldeias, estar no meio do povo e pronto, falar em nome do povo. A substituição de Dom Martinho por Dom Carlos Ximenes Belo não impede que o Conselho Presbiterial de Dili condene a violação dos direitos humanos de que os timorenses continuam a ser vítimas. E é o próprio Ximenes Belo quem em 89 pede ao secretário-geral da ONU a realização de um referendo, tal como pede ao Papa que, em Timor, saúde o povo em teto. Jesus mag Messias. Jesus mag Nai. Edoni, Sacramento Crisma na minha missão,
A utilização do teto na linguagem litúrgica é, aliás, um fator cuja importância não pode ser negligenciada, como bem compreendeu o clero local. O povo aqui, cada qual falava também o seu dialeto, então a igreja, fazendo a liturgia em teto, reuniu o povo entendisse uma só língua. Que foi já uma preparação para a independência da unidade dos povos, de várias procedências, várias etnias também. Mas tudo teve o seu ponto comum na igreja. Se eu lhe disser que no tempo dos portugueses para o tempo da Indonésia passou-se de 12% de católicos para 97% de católicos, em teoria isto seria um país de santos. Em teoria. Lembro-me de uma frase que um professor meu disse, falando de sociologia religiosa e sobretudo da prática de muitos cristãos que não harmonizavam as suas vidas com os critérios evangélicos. Este professor dizia: eles batizados foram. Agora a gente não sabe se o Espírito Santo encontra lugar ali. Realmente, no início da guerra, a maioria estavam muito mais ligadas à religião animista. O que quer dizer que a invasão condicionou determinantemente a adesão das pessoas à religião. Quando a gente vai à guerra, temos que usar este uso-costume. E uso-costume, ao mesmo tempo, com com a igreja. O meu cunhado, o Marcos Reis Cunha, é o filho varão do Liurai Tito Reis Cunha, de Barique. Um Liurai, rei, muito respeitado. E ele era o guardião do Umalulik de Barique, Casa Sagrada de Barique. Quando se deu a invasão em 75, a Casa Sagrada foi destruída, a maioria dos objetos sagrados destruídos. Ele conseguiu recuperar alguns. Passado a violência de 99, como a situação em Timor se estabilizou, ele decidiu fazer esta cerimônia para fazer um sacrifício aos espíritos, aos mortos, e repor alguns objetos sagrados. A população de Barique, muitos aqui morreram. O meu irmão também, chamado Carlito, morreu também nesta ocupação da Indonésia. Esta cerimônia, o ritual, começou de madrugada às 4 da manhã com a matança de um búfalo. E a parte central da cerimônia é retirar o fígado e estudar, analisar o fígado, porque, segundo a tradição, é no fígado que se vê o futuro de alguém ou da sociedade, da comunidade ou do país. Queriam saber, através do fígado, fazer a leitura do fígado, o que é o futuro de Timor. E, segundo a conclusão do meu cunhado, o Sr. Marcos Reis Cunha, os próximos anos serão difíceis, mas que Timor tem um futuro promissor, positivo, risonho. Este é para comer e beber. A comida para comer e vinho para beber. A árvore não se pode cortar, não se pode tirar os ramos, porque é a casa dos espíritos. Dentro da casa estão os comandantes, os líderes. Este é o espírito dos guerrilheiros, dos combatentes. Morreu gente, sacrificou-se homens, mulheres, crianças. Está aqui o sangue deles, o arroz que se comeram e se espalhou pelo chão fora. E estamos aqui para comemorar este dia de hoje, agradecer os guerrilheiros que lutaram. Timor, de uma maneira geral, o próprio país, a terra, as montanhas, têm muita espiritualidade. A conexão entre o vivo e o morto, a conexão entre
o que é passageiro, o que é terrestre, o que é temporal e o que é espiritual é quase palpável, né, no dia a dia, no ritual das pessoas. Eu também, quando estive no mato, também tínhamos essa crença, é que nós, com o talismã que nós tínhamos, nós podíamos, portanto, assegurar a nossa vida com o talismã. Ajudava no mínimo, ajudava a acreditar, a ter confiança. Mas já vi guerrilheiros em pé a dispararem aos soldados indonésios e os soldados indonésios a cavarem. Tive que traçar um princípio para mim, e o princípio para mim era ver para acreditar. E eu comecei a reunir factos, e vários factos vieram confirmar que realmente há alguma coisa, há uma força, apesar de as pessoas não saberem explicar. E ihane é matirukani que a unia cabum, é matirukani que a unia cabum, balaru ama que a unia cabum, e depois haulau brigadeiro matanruak, e depois ami ia raida narang zonas de osu, ami ia ilaran nenepa, e depois balane halo que a unia cabune moras, e depois a unia cabum moras, fulan ida. Comecei a tentar acreditar, não só acreditar, passar a utilizar este bem também. Por exemplo, eu fui atingido por um estilhaço nos anos 87, se não me engano, em abril, nos anos de abril, depois de uma operação que tivemos em Los Palos, que o homem que me passou o talismã era só falar e bater, rogar e bater com a mão, que a ferida ficava curada, e eu passei a acreditar. Na guerra, num assalto, e se matou, e se às vezes lambe o sangue, ou bebe o sangue, e um pedaço do coração, do fígado para comer. Então, é como, às vezes é como um antídoto. A guerra, assim, dá mais coragem e coisa, e perante a morte, o sangue, ele tem mais coragem, porque já experimentou. A gente aqui chamava-se para dar mais poder ao talismã, mas não é comer. Dar de comer ao lulik. Não é a pessoa que come, mas dar de comer ao lulik. Portanto, ele vai ao sítio lulik, ao sítio sacral. Eles fazem as ofertas de carne, porque isto é um ritual de guerra e eles praticam isto. Como tudo roda, né, entre essa dicotomia vida e morte, tão intimamente ligadas, o vivo nunca se sente tranquilo enquanto não contribuir para o repouso definitivo do morto. E uma das razões que se explica a resistência timorense é precisamente o facto de que o timorense vivo não pode descansar enquanto não contribuir para que justiça seja feita em relação aos seus entes queridos que foram mortos. Se a religião fosse ela católica ou animista, fortaleceu a luta dos timorenses,
Também a língua foi usada na reação ao invasor. Para lá do tétum, o português tornou-se língua de resistência, falada pelos dirigentes independentistas e teimosamente mantida por alguns velhos professores. Eu continuei a ensinar português durante desde 23 de fevereiro de 1976, e naquele tempo era muito perigoso, mas aqui não. Nós ensinamos sempre português. Pois às vezes perguntam, o que estou a ensinar aqui? Eu estou a ensinar a língua mãe. Onde continuo a ensinar? E também aqui, como é católico, eles não metem muito. Se tínhamos medo de comunicar ou queixas, mas Deus, Nosso Senhor, nos ajudou, São por Saber ajudou, Nosso Senhor José de Fátima ajudou, não houve nada. E eu continuei a ensinar até agora, até esta data. Viras tu, mãe, dia, Assim, lentamente, pacientemente, se constrói a teia que levará Timor-Leste à independência. A paciência é, aliás, escreveu Xanana Gusmão, um dos princípios da guerra de guerrilha, e a impaciência, um pecado mortal. Tudo está, afinal, na arte de desequilibrar o adversário e atuar de acordo com as circunstâncias. Eram as circunstâncias que ditavam também o envolvimento das mulheres na luta armada, em trabalho de apoio quando não faltavam homens, na ação quando estes não bastavam. Baira ami feto tama i hailaran amila amutu ko aswa infantil sira e guerrilla i hailaran. E ami defende liliu ami defende Rei Timor Leste ninia direito ao povo Timor tomak ninia karak maka ami feto mos amutu ko aswa infantil sira e resistência armada. 72 Autama ia serviço a saúde nia, beira saúde nia ia huluk liu hau laten mai be ia gerin nia larang enfermeiro sira makan sanori ami atene depois ikus mai enfermeiro sira ema captura hotu mati hotu au hela ia valentil nia clara beira sira tirukanik in Indonesia tiru o asoi valentil sira mate Haurasik maka anessa bakura sirinya moras ou sirinya canik e hatina hirak e hilara. Foram as circunstâncias que ditaram também o maior destaque ocasional de cada uma das três frentes, armada, diplomática ou clandestina. E então, quer queiramos, quer não, ao organizar as pessoas de acordo com a própria situação, determina uma maneira de refletir, de agir, de refletir, de compreender o processo e daí organizar as pessoas em função desse processo, desse objetivo. Menos visível, a rede clandestina era da maior importância. Sem ela, sem o apoio popular que nela se consubstanciava, teria sido bem mais difícil a vida dos que lutavam no mato contra a ocupação. Nessa organização da Frente Clandestina nós tínhamos estrutura, uma estrutura que vai do central, em Dili, até os distritos e até as aldeias. A gente chamava caixas pastais, era uma casa onde viviam pessoas, mas que esta casa servia de arrecadação a todo qualquer tipo de apoio para a resistência armada. Portanto, fala de logística, fala de correios. Era nessa casa que a gente mandava e os estafetas vinham buscar nesta casa. E as pessoas responsáveis, chamavam-se caixas, responsáveis das caixas, elas canalizavam os artigos para a guerrilha através dos estafetas.
Por vezes, as casas da organização clandestina escondem mais do que armas ou munições. Abrigam os próprios dirigentes da luta armada. Conis Santana, um desses dirigentes, viveu anos entre 3 casas da zona de Armera, onde acabaria por morrer. E o saudoso Conis Santana entrou nesta região quando tomou posse como comando da luta, quando o líder máximo, Xanana Guzmão, foi apanhado. A primeira entrada é ali na minha casa, depois fazer a transferência para aqui, depois transferência para o outro lado. Depois daqui tudo é que nós, com esse irmão, o Lima e o Caetano, nós formamos um plano para construir esses abrigos. Aqui, casa de banho. Quarto, casa de banho. Esse quarto foi pelo senhor Conis Santana, mas o Pedro que fica aqui. Mas quando a situação fica normal, depois da situação, ouvir qualquer informação, ele tem que vai para mudar para o abrigo. Todos os dias nós estamos sempre a escutar os inimigos, onde eram partir para onde. Quando ouvir qualquer informação através de rádio aparelho, portanto, ele tem que sair, imediatamente ele tem que sair daqui. O primeiro encontro que tivemos, mesmo na minha casa, ele deu uma ideia para fazer um abrigo. Deu uma ideia para fazer um abrigo para meter armamentos. Depois daí, eu tinha um plano de fazer esse abrigo durante 3 meses. Eu fiz esse abrigo não para mim, mas para a região 4 e para o bem Timor-Leste. Estivemos em acordo que fizemos isto para segurar a vida dele, para ser ele viver até agora, para gozar a independência. Mas como Deus chamou ele, por isso ele deixou-nos. Nós, essa família, ficamos todos tristes. Também o sucessor de Conis, Matan Ruac, teve vários abrigos, como este numa casa de Manatuto. Estava cá desde 7 de novembro de 98 até 13 de maio de 99. Este lugar é o abrigo do meu irmão Ruac, mas não é para ficar, é somente para reservar se houvesse alguma coisa. Não fica lá para dentro, lá dentro. É somente reservar para ela. Só nós, os meus pais, os meus filhos, que sabíamos que o irmão Ruac estava conosco aqui. Nem os primos irmãos, ninguém não. Nem os vizinhos que sabem que o irmão Ruac estava cá. Sim. As crianças sabem que o irmão Ruac estava cá. Eles não sabem quem é o irmão Ruac. Somente sabem que é o irmão Ruac, mas não sabem quem é o irmão Ruac. Sim. Por toda a parte, a população apoiava a Frente de Libertação contra os ocupantes e, muitas vezes, nas próprias barbas do ocupante. Xanana era o ídolo de todos. Ele era o ídolo único que alguns davam a vida por ele. Mas uma outra vez foi me visitar e não vivia muito longe da estrada. Ali em Armera, muito aí, uns 20 metros talvez, quando muito 30. E agora também uma coisa curiosa, a entrada dele. Marcou a hora às 7 horas da tarde. E, entretanto, 2 indonésios oficiais queriam me visitar também naquele dia e naquela mesma hora. E fiquei assim preocupado. Então eu disse, diz lá o comandante que estou doente e pode ser amanhã. Ele pode ser. Então vieram só no dia seguinte. Xanana, uma sala de jantar aqui, sala de visita de um lado e Xanana do outro lado, na mesma casa. E estive a conversar com eles 1 hora
E, entretanto, Xanana, como já era noite, 8 horas já, ele costuma deitar cedo, de maneira que quando eu saí já estava a dormir. Acabaria por ser uma ação da frente clandestina, uma romagem ao túmulo de um jovem morto pelos militares indonésios no cemitério de Santa Cruz, que, filmada por jornalistas ingleses, projetaria na cena mundial a luta de Timor-Leste. Se formos a ver Santa Cruz, foi uma derrota, foi perda de gente. Mas se formos a ver para a luta no seu geral, deu-se um salto qualitativo de informação, qualitativo de consciencialização por parte dos governantes do mundo. Sem dúvida, foi uma vitória, mas para mim eu penso nos jovens e nas vítimas, não é? Eu lamento que jovens, centenas de jovens tivessem morrido, não é? Inocentemente, perdendo a vida por esta causa. Um ano após o massacre de Santa Cruz, Xanana Gusmão é presa em Dili. A Indonésia rejubila, antes de perceber que acabou de importar a guerra para o seu próprio território. De facto, a partir da prisão de Sipinang, Xanana continua a dirigir a frente diplomática, liderada por Ramos Horta, a frente clandestina, a que pertencem alguns dos jovens detidos com ele na cadeia, e a frente armada, através de contactos com Mauno, Conis Santana e Taur Matanruac, que lhe sucederam. Portanto, nós transformamos então a cadeia como para as nossas atividades clandestinas, para a continuação da manutenção da nossa comunicação com o exterior, a fim de manter viva a chama da luta da resistência. Nós ficamos convencidos de que a captura dele foi mais para encurtar esse longo processo da luta. Foi mais um passo à frente. Nós assistimos a muitas capturas de muitos companheiros nossos. Aprendemos de como mudar a situação de dentro, de parte de dentro. As pessoas eram capturadas, faziam uma política de acomodação à situação, estudavam a situação e depois forneciam-nos informações, forneciam-nos munições. Portanto, havia toda uma grande potencialidade de participação muito mais ativa do que estando no mato. E graças à prisão dele, é que nós, devido às atividades feitas na prisão, o mundo veio a conhecer, na realidade, quem era Xanana, e, portanto, através da correspondência dela, da comunicação dela, da cadeia com o mundo exterior, portanto, veio finalmente a nossa libertação. Na cadeia de Sipinang, onde escreve poesia, pinta, desenvolve o seu amor pela fotografia e joga futebol com os guardas, Xanana continua paciente. O seu sólido conhecimento do povo de Timor faz-o acreditar que a vitória é certa. O seu pragmatismo leva-o a recomendar a moderação como forma de convencer os indonésios a aceitarem um referendo que, sabe, decidirá pela independência. Ainda me lembro numa altura em que eles faziam uma espécie de levantamento de números para os distritos, subdistritos, para saber qual era o número de apoiantes à autonomia. E é claro, como os administradores dos postos, ou as pessoas que trabalhavam nos postos e nos conselhos, eram também pessoas nossas que se encontravam lá. Então, inventavam um número. Olha, autonomia 90%, pró-independência 20%. Então, os indonésios todos satisfeitos que a autonomia ia ganhar. Com essa percentagem toda, é claro que a autonomia vai ganhar. Então, essa noite mesmo eu telefonei a Xanana, perguntar
Os gajos obrigaram-me a fazer uma declaração que tenho que aderir o povo todos lá para esta organização Bechimera Puti. Quando eu telefonei ao Sanana, o Sanana disse que fazes como eles querem, eles mandam. Seja feita a vontade deles, disse o Sanana. Então, de manhã vinha logo para ali que já fiz a declaração. Enquanto do lado pró-independência se joga na moderação, do lado pró-autonomia cresce a violência. Foi numa manhã, dia 5 de abril. Nós estávamos aqui no suco, só vimos era tiros, né? Apareceu os que vêm de lá, diz que a igreja já está tudo. As pessoas que estão dentro da igreja já estão todos mortos. Então nós todos ficamos encolhidos e ficamos caladinhos. Ninguém pode mexer. Morreram muitas pessoas, que os gajos, mesmo à noite, os gajos foram buscar, meter nas caminhonetas e foram atirar lá para o mar, e àquela lagoa de Mobara. Foram atirar alta noite. E os militares foram logo lavar sangue mesmo esta noite. E eu comecei a encorajar as irmãs. O Senhor chamou-nos no meio dessa situação. Com o processo para a independência, o sofrimento caiu sobre os pobres, sobre os analfabetos. E agora, como fazer? Nós temos que fazer alguma coisa. Pedi ajuda do Eurico. E assim, eles dizem, mana, parte para Liquiçá, não tenhas medo, porque as pessoas compreendem quem és tu. Nós não sentimos assim medo perante a situação. O povo sofre, não há comida. Também eu utilizei o dinheiro para a construção, para ajudar o povo, acabou o dinheiro. Fui a chorar por todos os cantos. Há sempre ajudas para comprar arroz e distribuir às pessoas. Transformamos o ambiente, primeiro com cozinhas. Fazemos 20 lugares de cozinha, dar de comer os refugiados. E depois há também grupos de catequese e crianças a brincar com músicas compostas por mim para transformar o ambiente agressivo. Ouvindo as canções, as pessoas refletem, umas choram e ficam assim com o coração mais livre. A vitória da independência no referendo apanha os indonésios de surpresa e desencadeia uma nova onda de violência por parte dos apoiantes da autonomia, instigados e armados pelos indonésios. Por toda a parte, massacres, incêndios e pilhagens revelam a extensão da frustração indonésia. Foi tudo queimado pelos indonésios. Quer dizer, os milícias vão primeiro, os indonésios andam atrás. Os indonésios dão arma aos milícias que para fazerem fogo, os gajos já empurram para trás, né? Depois diz que os milícias é que queimam, mas não, os militares indonésios é que queimam. Sim, porque aqui em Timor, embora haja esses conflitos todos, mas é que o sentimento de solidariedade com o vizinho, para com a família, é uma coisa ainda latente, né? Por exemplo, aqui em Baucau havia as milícias SAC, que eram incumbidas muitas vezes de irem às casas dos funcionários públicos a fazer uma rusga ou prender, etc. Bom, minutos antes, os próprios membros telefonavam aos donos da casa a dizer: tio, ponha-se um bocado ao fresco, a gente vai aí fazer barulho, mas etc. O meu filho, ele foi alvejado também na casa do Manuel Castelão, no dia 17 de abril. Levou 4 facadas e uma catanada. Mas depois a sorte foi que um dos elementos do Henrique Guterres entrou e encontrou ele e salvaram ele e trouxeram para casa. Eles foram drogados. Aqueles que cometeram crimes, aqueles que cometeram assassinatos, muitas vezes não sabiam o que estavam a fazer.
Por exemplo, há aqui um rapaz da Baucau, que uma vez lhe perguntei sobre porque é que ele foi capaz de cometer tal ato. Ele disse: "Seu bispo, de manhã levaram-nos para Los Palos. Fomos para um piquenique. Comemos, bebemos. E no regresso, quando nos disseram que era necessário eliminar este, aquele e aquele outro, nós não víamos mais nada à nossa frente." Como no caso da igreja de Lixá, isto foi assim. O pessoal da milícia de Lixá, eles juntaram-se aos indonésios, armados e tudo, foram cercar a igreja. Depois de matar lá muita gente, no dia seguinte aparece um cemitério, alguém enterrado mesmo ao lado da casa. Então é que ele pergunta quem é que morreu. Então diz que é a irmã dele, ou a mãe dele, ou o pai dele, só depois de passar a droga. Então é que ele sabe que, afinal, foi drogado para matar o próprio irmão. E foi assim que os indonésios fizeram. No mês de setembro, aqui cheinho de muita gente também, muita gente de Dili refugiou-se por aqui. O meu pressentimento naqueles tempos que alguma coisa há de acontecer, eu dizia para as irmãs: nos momentos difíceis, o povo é sempre abandonado, as religiosas refugiam-se para a Austrália, mas nós somos nativas. Morremos com o povo, não vamos abandonar o povo. Ninguém sai de Timor. A população, 3 e 4 de setembro, vem todos para cima refugiar-se por causa de ter medo dos milícias e a tropa indonésia. E estamos aqui cheios nos arredores de Dare. E a população de Dare é uma população que compreende a situação das pessoas que vieram refugiar e deixaram comer todo o mantimento que tiveram dentro dos quintais. Quer dizer, eles compreenderam a situação, nós fugimos, né? Refugiamos cá para cima, não trouxemos nada por causa. Aquilo foi um instantâneo que o militar indonésio e os milícias têm feito a nós durante aquele tempo da eleição de 30 de agosto. E nós aqui ficamos. Chegou numa certa altura que eu estava escondido dentro da cafeira. Chegou uma certa altura que foi lá um velho senhor, encontrou-me e perguntou-me se por que o senhor está aqui também. Digo: olha, eu vim fugido de Liquissá, tal, estou aqui refugiado porque os milícias queriam me matar. Tal. Este velho senhor convidou-me para ir ficar na casa dele durante o tempo todo que estivemos aqui. E até agora não tive tempo de vir agradecer. Este tal senhor é o tal senhor que eu já acabei hoje de falar. Esse senhor foi me encontrar ali dentro da cafeira que chamou para ficar aqui na casa dele. E eles abandonaram a casa, foi ficar lá para a casa da horta. Lá esperamos quando é que regressamos a Dili. O mundo já está em Timor. Só esperamos quando é que regressamos às nossas casas em Dili. Acabei de voltar para Dili com este carro que o senhor Geraldo emprestou-nos para levar a minha família toda, os meus filhos, os meus netos. Este carro ficava cheio de mantimentos e transportávamos-nos até Dili. Pois, houve esse encontro ali com o senhor Geraldo. O senhor Geraldo é o senhor que teve um bom coração. Depois da intervete, desceu em Dili e ofereceu. Estávamos já na hora da igreja gente regressar a Dili. Ainda tem um bom coração de oferecer o carro para nos levar a Dili. A solidariedade contra a violência não era um exclusivo timorense e partia por vezes do campo mesmo do inimigo. My name is Sister Alice, Franciscanes Semarang. I come from
Java, Indonesia. I think many people in here pasca referendum need extra food, need cinta kasih. Yes. Entre os próprios missionários indonésios havia freiras e sacerdotes que estavam ao lado do povo de Timor. Não? Recordo neste momento 2 padres franciscanos, ou 3, que ainda estão em Timor, e irmãs do Divino Espírito Santo, não? O ramo feminino da Sociedade do Verbo Divino, que ajudavam os guerrilheiros, não? Na Costa Sul. Cozinhavam panelas de arroz e o deixavam ao longo do caminho, e quando vinham os guerrilheiros, pronto, comiam. Portanto, havia padres e madres indonésios, sobretudo da Ilha de Flores, que apoiavam, não, à sua maneira, a resistência. Viva Kerala Sana Gusmão! Viva o Presidente Timor! Quando, após a vitória da independência, é libertado, Xanana é já, sem o ser, o presidente de todos os timorenses. Mas quando as presidenciais chegam, hesita até ao fim em candidatar-se e usa a campanha eleitoral para, distrito a distrito, explicar ao povo que a luta não acabou, que é preciso construir a verdadeira democracia e que o povo pode contar com ele, presidente, para lhe ouvir as queixas. Vezes demais, o que começou como amor pelo povo degenera em atitudes ditatoriais. Um risco que os que melhor conhecem Xanana rejeitam liminarmente. Ela nos ensinou que, com tantas experiências que nós conseguimos tirar das outras colônias, depois de conseguir a independência, os líderes do movimento da libertação tornaram-se presidentes, mas que depois também tornaram-se maiores ditadores, maiores corruptores, e isso foi um pesadelo. E esse pesadelo está sobre o Xanana, e foi por isso mesmo que ele nunca quis ser presidente. Ele nunca quis ser presidente. Não estou imune, mas eu penso que estou suficientemente maduro para encarar esses problemas. Mas também, tanto indonésios como timorenses, quando me vieram felicitar depois das eleições, pediram-me para não mudar. Não mudes o que faz-me proposto. Quando você está em frente da democracia, deste conceito da democracia, você está implicitamente em frente de 3 questões muito importantes que ninguém pode esquecer. A primeira é falar da democracia como conceito abstrato. O segundo que é praticar a democracia, que é uma coisa muito mais profunda, vai além daquilo que é falar, apenas de falar. Portanto, já é a praticar e defender a democracia. São coisas muito distintas. Bom, Xanana esteve no mato, não é? E depois esteve na prisão. É uma pessoa muito sensível aos sofrimentos e também muito humilde. Portanto, ela ultrapassou a todos nós, não é? Neste campo da reconciliação, querendo esquecer, abraçar a todos. Portanto, pronto, Deus seja louvado nessas qualidades que ele tem. Já como presidente, durante 5 anos, vou-me encontrar continuamente com a população e continuarei a dizer: eu não quero ser presidente. Vós elegestes-me. Eu estou aqui como presidente, mas lembrem-se que eu não quero ser presidente. Isto é para também dizer a eles: tu não querias ser presidente. Não te esqueças de continuar a ser o que foste.
O guerrilheiro venceu a longa luta pela libertação. Agora há o país para construir. Um país pobre, habituado à dependência, dividido entre uma geração mais velha, educada em tétum e português, e as mais novas, escolarizadas em base indonésio. Um país onde faltam médicos, saneamento básico, infraestruturas. Onde a agricultura e a pecuária foram profundamente afetadas pela guerra e a indústria é rudimentar. Onde a violência levantou timorenses contra timorenses, ao sabor das conspirações do ocupante. Evidentemente que nesta fase, Timor dependerá fundamentalmente da ajuda externa. Desde que esta ajuda não nos falte e também desde que os nossos governantes tenham capacidade para abrir caminhos, dar orientações e ao mesmo tempo sejam capazes de gerir, na medida do possível, a administração, penso que Timor levará tempo, sem dúvida nenhuma, mas construir-se-á. Portanto, no fundo, a nossa luta não terminou ainda. Vai continuar. Na reconstrução do país, mais do que repor ou criar infraestruturas, importa vencer o ódio e a desconfiança. Algo que parece impossível quando a violência foi tanta. A violência foi o passado. Nestes 5 anos vou tentar tirar a violência como um fantasma que possa residir ainda. E eu acredito que este povo quer o seu próprio bem-estar. E para isso é que lutou. A psicologia timorense é um bocado peculiar. Eu acho que todos os povos têm a sua. Aquele que fez mal, se for ele a dar o primeiro passo, o prejudicado chora com ele. E esta tal milícia ainda está lá para Tambua. Outra vez fomos à reconciliação, ele veio me abraçar, chorou e eu te disse o gajo que vais para Timor, que eu não tenho ódio de ti. Tal. Eu te abracei no gajo. Eu tenho também essa experiência quando estive 2 meses com as milícias em Atambua, no ano passado. A princípio vieram intimidar-me como motorizadas, mas não conseguiram nada. E eu, com a palavra de Deus, sempre assim a sorrir e a chorar diante deles, e assim consciencializei-lhes para perceber bem as coisas, e assim sentiram que são culpados e reconheceram os erros cometidos, converteram-se e muitos já regressaram a Timor. Para mim seria uma alegria que todo o Timor que está fora de Timor volte para Timor. Agora estão todos assim fartos de luta e mais ou menos todos querem descansar, viver em paz e esquecer o passado, aproveitar para construir o futuro. Portanto, esta questão de heróis e de não sejamos demasiado inflexíveis a determinar heróis, a determinar traidores, porque é difícil. E é por isso que todo o meu empenho foi de herói, todos nós, todo o povo, até 30 de agosto. Agora necessitamos de novos heróis, de novos agentes deste outro processo. Um problema que sempre se põe em países que passaram por guerras prolongadas é o da reintegração dos antigos combatentes. Também em Timor esse é um fator de alguma perturbação. Esperamos que este fator das Valentil, que marcharam no dia 20, termine aí, não é? Mas eles já me vieram dizer que querem depois mais exigências por causa dos seus direitos e das suas regalias. A solução magnífica para todos os problemas sociais aqui é começar a oferecer oportunidades de emprego às pessoas. Crianças como o Pedro Namet Rodrigues, nascido na sede da UNAMET durante o surto de violência de 1999, esperam de Xanana, da direção do país, o desenvolvimento e a verdadeira independência. Crianças para quem só agora os sonhos podem tornar-se possíveis. Nema de repente ni Moris nos lahetan susar ida. Depois kila taruh tu hela mane Moris. Mai haula tene keniana atu Moris ka. Hansania haula hanoin to oninya bot ne.
Au Hanoi kalau kita murid saya hansanya melisi mai atu teta ga. Ema be malai da parte nene nara Pedro ne be hau hansa Hanoi nene hau sebele kare hansa maroma tulung hau kare hau bele dunia ba oi pronto niamos bele ya bele sai do toru hansa ne. O meu sonho para Timor. Um país verde, com muita água, muitas flores, cada família com uma casa, as crianças a brincarem nos jardins, escolas ao lado, postos sanitários, os idosos a serem cuidados, as rodovias para atender às necessidades da população, não enormes, não autoestradas belíssimas, mas tudo o suficiente, o infimamente necessário para que a população em cada casa sorria todas as manhãs e à noite não tenha pesadelos. Bom, meu sonho é mais de terra a terra, não? Que Timor seja uma Suíça ou uma Singapura ou Brunei Darussalam. Quer dizer, que seja um país rico e próspero, uma vez que diz que vai ter petróleo e gás natural, não é? E depois o território pequeno e os habitantes, ainda não chegamos a 1 milhão. Com uma boa administração, nós podemos ter este nível de vida. Se existe paraíso, queremos transformar Timor num paraíso, num autêntico paraíso terrestre. A luta chegou ao fim e agora o resto está nas nossas mãos. Se as outras nações que viveram aí séculos antes e esta naçãozinha que nasceu agora e já quer ser grande também. A independência nós todos queremos, não podemos obrigar Portugal ou a América ou a França para dar qualquer coisa para a gente. Prefiro ser independente com os portugueses. Até quando nós que podemos trabalhar sozinhos. Portanto, temos que esperar com paciência. Temos que trabalhar. Temos que trabalhar e colaborar com os nossos responsáveis do governo. Isto tem que ser assim. Muito trabalho, muito esforço e muita quebra-cabeça. Porque há muito a mudar. Há a mentalidade, há a cultura, há muito a mudar. Da forma que, nestes 5 anos, o muito que nós poderíamos oferecer a toda a sociedade é gradual mudança de pensamento e de atitudes, de comportamentos. Um gajo à noite não pensa que o que é que o Estado vai dar amanhã para fazer serviço. Um gajo dorme à noite e tem que pensar o que é que vamos contribuir para esta nação independente. Custa construir um país.
acho que os líderes têm que merecer o sangue que correu aqui em Timor. Nós já tinham 2020, mas né, se muda o povo, né, mores, a situação do povo, né, se sai dia que está, e vê o povo até né, uma adaptação, uma nação, selo. Depois, a cara que sai é uma ida, e vê, e a valor ida para a nação, ainda né. Eu tenho um princípio. Nada no mundo é impossível se alguém se atreve a chegar às alturas. Para o homem, nada é impossível. Quando quer, chega lá.